Hoje vamos falar de um dos grandes problemas que muitos vendedores têm e na maioria das vezes o cliente vai embora porque o vendedor não soube se posicionar. Sabe qual é? Oi. Quanto é o cubo mágico? 8.250. É? Muito caro assim por quê? Alô? Alô? Já aconteceu com você? Então não se preocupa porque eu vou te dar algumas dicas nesse vídeo para você conseguir se posicionar diante dessa objeção. Olá, eu sou o Cláudio Moraes, engenheiro em Ciências da Computação e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vais aprender a como responder à objeção "tá caro". Se gosta desse assunto, subscreva-se no canal para receber sempre informações que vão mudar a sua maneira de vender no mundo digital. Trabalho com marketing digital há mais de 3 anos e aprendi que as vendas estão diretamente ligadas ao marketing que você faz. Segundo as técnicas de marketing, como vamos responder a um cliente que diz "tá caro"? Bem, se o cliente não quer pagar é porque não viu valor no preço. Como assim valor no preço? Vou usar as palavras do especialista em venda Guilherme Machado. O cliente paga por aquilo que ele não sabe e você sabe. Se o cliente não vê diferença naquilo que ele vai comprar, o que achas que ele vai negociar com você? Preço. Hoje, o processo de compra não começa na frente do vendedor. O cliente pesquisa, lê a tua descrição, vê o teu vídeo, pergunta no amigo e outras coisas. Quando ele chega até você, ele já tem uma vaga ideia sobre o que ele quer. Ele só precisa saber se é seguro comprar na tua mão. Resumindo, você precisa melhorar a tua proposta de valor. O que é proposta de valor? São os benefícios do teu produto ou serviço. Para isso, você precisa identificar a real necessidade do teu cliente. Isso é que ele vai comprar de você. Se ainda não ficou claro, deixa a tua dúvida aqui nos comentários que terei todo o gosto em respondê-las. Outro ponto importante que você precisa ver na tua negociação é reformular o atendimento ao cliente. É comum aqui em Angola o cliente perguntar logo o preço. Então é muito importante, antes de dar o preço, faça perguntas poderosas. E isso nós já falamos aqui no vídeo passado. E você precisa fazer essas perguntas para entender se ele sabe a importância do teu negócio na vida dele. E quais são essas perguntas? Já usou esse produto ou serviço? Qual modelo o senhor deseja? O que mais você gosta nesse produto ou serviço? Bem, enquadra aí as perguntas para o teu negócio. Mas mesmo assim vão existir clientes que só vão querer o preço. Então, não precisas se preocupar muito com esse tipo de cliente. Dá logo o preço e vê qual o feedback que ele vai te dar. Antes de dar a terceira dica, preciso que entendas uma coisa. Vender é a arte de perguntar. Então não fica com medo de perguntar. Mas é claro, terceira dica. Faça perguntas inteligentes. Depois de melhorar a tua proposta de valor e reformular o teu atendimento, precisas melhorar a forma que atendes, a forma que recebes os clientes, a forma que fazes a recepção, tá entendendo? E tem um ponto muito importante, sabe qual é? Prepara a tua inteligência emocional. Se você faz vendas, sempre vai se deparar com essa pergunta. Então fique calmo, não tenta se justificar e nem fica em silêncio. Fica firme e faça algumas dessas perguntas que vou passar para você. Como assim tá caro? Caro em relação a quê? Podes até dizer que não é caro, é exclusivo e mostras a proposta de valor que você tem para ele. O que de diferente o teu produto tem, né? Ou vai ter na vida dele. Então mostra isso para ele. Melhor do que falar é dar exemplo. Veja como um vendedor que sabe se posicionar faz o atendimento. Bom dia, seja bem-vindo ao Cubo Mágico Angola. Falas com Cláudio Moraes. Como posso lhe ajudar? Como é? Quero saber o preço do cubo mágico. Com quem tenho o prazer de falar? O cliente que quer comprar. E o senhor já sabe qual modelo de cubo mágico vai querer?
Meu saldo vai acabar, só quero saber o preço. Bem, temos vários modelos profissionais e modelos normal. O senhor considera-se um profissional que monta o cubo mágico? Não sei montar, por isso quero comprar. Desejo enviar dicas sobre como montar o cubo mágico e foto com os preços dos modelos que temos. O senhor pode dar no seu WhatsApp? Sim, é mesmo esse. Pode facultar-me o seu nome para poder gravar o número, por favor? Zé Miguito Adão. Muito obrigado, senhor Zé Adão. Vou gravar o número e de seguida envio as informações pelo WhatsApp. Te vejo lá. Vou esperar, já. O que você achou? Um bom vendedor precisa saber contornar a situação e mostrar que domina o assunto e não o contrário. Muitas vezes, por causa da ansiedade, o cliente vem logo saber o preço, mas na verdade nem sempre é aquilo que ele precisa. Por quê? Porque ele precisa ser preparado primeiro antes de você lhe oferecer o preço, para ele conseguir ancorar o preço com a proposta de valor. No próximo vídeo vamos falar das 7 etapas de um processo de vendas. Espero que as dicas que passei aqui te ajudem a se tornar um vendedor melhor. Se é novo aqui no canal, subscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tire suas dúvidas aqui nos comentários ou em nossas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo. Pô, Sash, esse gajo deve ser mesmo craque a montar o cubo mágico.